Olá, leitores de Carta Capital, eu sou a repórter Mariana Serafini e hoje eu vou conversar com a deputada estadual Ediane Maria. Eleita pelo PSOL, ela foi a primeira trabalhadora doméstica a ocupar uma cadeira na Assembleia Legislativa de São Paulo. Recentemente, conquistou a aprovação do projeto de lei que estabelece o protocolo antirracista em São Paulo. E agora está candidata à reeleição. Ediane, muito obrigada por ter topado o nosso convite. É um prazer te receber aqui na redação da Carta Capital. Eu queria começar por esse episódio, eu acho que mais grave que a gente enfrentou em São Paulo recentemente, que foi o incêndio de um vagão da linha 12 da CPTM na semana passada. Eu vi que você entrou com uma representação no Ministério Público pedindo a investigação dessas falhas, né? Esse acidente aconteceu apenas 3 dias depois que a Trivia Trens assumiu essas linhas da CPTM que foram privatizadas ano passado pelo governador Tarcísio de Freitas. Você acredita que esse acidente tão grave, ele justifica a rescisão desse contrato? Olha, Marina, eu quero agradecer esse momento aqui hoje, né? Acho que é importante, muita gente está agoniado, até porque hoje existe um desafio do trabalhador que é acordar cedo, pegar um transporte público lotado e ainda correr risco de vida. Então a gente está dizendo que o Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, está colocando a vida das pessoas em risco de morte, né? Então não é risco mais de você não ter o transporte público, não é mais o risco do atraso do ônibus ou atraso, a gente está falando que você pode morrer dentro do vagão do trem. Então o que a gente fez? A gente pediu a nulidade, que anule a entrega, a terceirização, a privatização, porque assim, a gente já viu que não deu certo. Se a Trivia ficou 1 ano, porque eles ficaram exatamente 1 ano nessa transição, né, acompanhando, inclusive, os trabalhos da própria CPTM. E aí, no 3º dia, o vagão, o trem pega fogo. Lotado de trabalhadores, às 5h30 da manhã. 5h30 da manhã. Você imagina você sair de casa às 5h30 da manhã, você já não dormiu direito, porque provavelmente esse trabalhador ele chegou tarde em casa. O tempo que teve foi de tomar um banho, de fazer uma comida, fazer sua marmita para o outro dia. Você acorda 4 horas da manhã muitas vezes, porque a pessoa acha que o trem está na porta da nossa casa. Não é assim que funciona. Né? Eu sou de Santo André, as pessoas falam, caramba, se tem um trem lá em Santo André. Eu falo, meu irmão, deixa eu te falar um negócio. Deixa eu te contar uma historinha que a história não vai te contar, tá? Então, quem mora na divisa de Santo André com São Bernardo, lá no sítio dos Vianas, ele vai demorar uns 40 minutos, a quase 1 hora, para chegar na estação de trem ali, na Celso Daniel, para você pegar o seu trem. Então, não é assim que funciona. Então, se o vagão pegou fogo 5h30 da manhã, 6 horas, esse trabalhador provavelmente saiu 5h30 ou 4h30 de sua casa. A gente está falando sobre isso aí, desrespeito total. E mostra claramente que o Tarcísio de Freitas não tem responsabilidade. Se é uma estatal, né? Se é o Estado que tem que gerir, se é o governador que tem que organizar a vida do trabalhador, por que então que ele se colocou num lugar assim, eu não dou conta, eu não sei cuidar do Estado de São Paulo, a gente já sabe, o Tarcísio de Freitas não é do Estado de São Paulo. E ele não veio para construir o Estado de São Paulo. Ele veio seguindo uma lógica bolsonarista, foi indicado pelo Bolsonaro lá em 2022 para se candidatar aqui e se tornar o governador para continuar a entrega das nossas estatais. Aí foi a CPTM, aí foi a Sabesp, né? A gente está acompanhando, além do trem pegando fogo, a gente está pegando e fizemos várias diligências, inclusive, com os trens que estavam já na Via Mobilidade. Você lembra disso também, Mari? A gente acompanhou, fizemos várias diligências com o Guilherme Boulos, isso lá em 2024. Ar-condicionado pingando na cabeça das pessoas, ar-condicionado que não funcionava, atrasos no trem. A gente está falando de uma entrega, de uma concessão de um uso, que na real é uma entrega, é você dizer, um governador dizer que ele não dá conta de fazer o trabalho de casa, porque uma mãe, ela não dá uma responsabilidade do filho dela, da casa dela, para outra pessoa. Ela cuida, porque eu tenho minha responsabilidade, não é assim que funciona? Então, como que eu entrego o meu trabalho para que alguém administre isso? No final do dia vai dar problema, como a gente está vendo, inclusive, risco de vida para as pessoas. Então, nós queremos que seja reestatizado, que ele pegue de volta essa concessão do uso da Trivia. A gente já viu que não dá certo, e é melhor que o Estado de São Paulo continue cuidando dele, né? O Tarcísio vai passar e os trens eles vão continuar. A CPTM ela vai continuar, ela precisa continuar, porque a gente fala que é um modelo de referência, só que está mal administrado pelo Tarcísio de Freitas. Os trens não foram a única privatização do governador, você citou, né? A Sabesp é a nossa antiga empresa pública de saneamento básico e foi privatizada. E desde que a empresa, o mercado
assumiu a Sabesp, tem acontecido diversos acidentes muito graves, inclusive 2 pessoas já morreram em decorrência de falhas da Sabesp, diversas casas foram destruídas com explosão de gás, rompimento de barragem. Então, eu queria saber como é que você avalia essa nova gestão da Sabesp e quem foi que ganhou com esse negócio, Diane? Quem ganhou não foi o povo, isso já está dado, né? Nós acompanhamos ali em 2023, eu lembro como hoje, foi um projeto que veio em regime de urgência. Então, você vai entregar uma empresa pública que garantia lucro para o Estado de São Paulo, né? E as pessoas, no contraponto, tinham a tarifa social. Então, se eu estou no Bolsa Família, recebendo algum auxílio, não sou registrado, eu conseguia receber uma conta mais baixa e todo mundo pode notificar isso, que a gente sabe que era assim que funcionava. A gente tinha uma água limpa. Eu tomava água, e todo mundo pode falar, Marina, tomava água, sabe, como da torneira. Hoje nós temos que comprar água, porque a água começou a vir insalubre. Caixas d'água que é tão suja, vem tanta sujeira na barro mesmo, sabe? Que tem caixas d'água que estão entupindo, né? Pessoas têm que limpar a caixa d'água agora de 2 em 2 meses, porque entope, literalmente. Eu fiquei 2 dias sem água, achando que era falta d'água. Descobri que estava entupida, aí era o quê? Barro, que tinha entrado no cano e que entupiu. Águas mais caras, água insalubre. O Jaguaré, todo mundo acompanhou que teve uma explosão do gasoduto, porque ela tá tendo uma obra da Sabesp. Hoje todo mundo tem medo. Se você vê alguém da Sabesp mexendo na tua rua, você fala, pô, meu Deus do céu, daqui a pouco vai vir, é minha casa que vai embora, talvez eu eu morra também. Você está falando desse canto da Sabesp. Quem ganhou foram os empresários. Não fomos nós. Né? Quem está ganhando com isso não somos nós sabemos muito bem. E o Tarcísio de Freitas deixou um dinheiro lá, uma cláusula, segundo ele, que era o seguinte: não, então assim, se eles não tiverem mantendo a tarifa social, a gente vai arcar com isso aqui. Gente, é uma vergonha. Você sabe que a água é o bem, assim, a gente fala de todos os nutrientes. A água é o principal deles. E ele entregou a nossa água, com a promessa de que a água ia chegar em lugares que nunca tinha chegado, com a promessa de que, você está esperando a água chegar, vai chegar. Né, vai ser mais barata, vai manter a qualidade. Não está chegando. Hoje eu estou acompanhando famílias, hoje, Marina, que fica... Se a água chega é muito tarde da noite, né? Então essa pessoa chega em casa, não tem água, a população está comprando caixa d'água que não precisava, porque não faltava água, comprando caixa d'água. Águas que não chegam, diminuiu a pressão da água. Pessoas que estão sem ter acesso, porque mesmo com a água, como está o fluxo muito baixo, volume baixo, então não sobe no morro. As áreas mais distantes acabam ficando desassistidas sempre, Exatamente, né? Desassistida. Ou seja, se fosse aqui no centro, na casa do Tarcísio, ele teria entregue? Não. Então a gente está falando que a privatização não funciona, não dá certo, e nós precisamos que volte, que seja uma empresa pública, porque é um bem natural e é para todos. Então precisa ser reestatizada. E é possível fazer esse processo de reestatização? Se tiver vontade política, Se tiver vontade claro. política, sim. Ediane, eu queria que você contasse um pouco sobre a dificuldade de trabalhar na Alesp. É um lugar que tem ali os seus caciques, né, de bastante tempo. E durante seu mandato você aprovou 2 projetos, mas você protocolou uma série de projetos. O que torna esse ambiente tão difícil para quem tem um mandato comprometido com o campo popular, como é o seu? Olha, Mariana, estou lá 3 anos e meio. O que eu acompanhei naquela casa? Né? Primeiro que eu entro ali trazendo a história dos nordestinos aqui no estado de São Paulo, das mulheres negras, das trabalhadoras domésticas, dos sem-teto, e levando os movimentos sociais para dentro daquela casa. Então, automaticamente, quando eu entrei ali, eu lembro como hoje. Primeiro que não é uma casa fácil, né? Não é tão simples. E eu tinha uma preocupação grande, que era o seguinte: como que eu torno esse lugar aqui acessível e popular? Porque as pessoas não tinham, por exemplo, eu não tive acesso a um deputado. Eu lembro de ver o Suplicy, por exemplo, na rua. Nasci na Paulista, que eu estava o Suplicy. Então, eu sou uma pessoa que eu sou carente de ver parlamentares falando com a periferia, falando com as mulheres, mostrando o que é aquela casa, para que instrumento é aquele e o que ela muda na vida das pessoas. Então, a minha função foi o seguinte: como eu nunca vi um deputado, e eu me favoreci disso também, que eu olhava, quando eu cheguei, eles ficavam, primeiro, ansiosos para saber quem era eu. Porque como eles são os caciques da política, então na mente dele entrou aqui essa mulher que não deveria estar aqui dentro. Né? E ela é a 20ª mais votada, então eu preciso saber quem é ela. Então existia um lugar ali do tipo, morde e assopra.
Eu falo que tem uma sabatina dos novos. Então, assim, mesmo tempo que ele achava uma pessoa estranha, ao mesmo tempo ele tinha alguém na casa dele, que nem eu. Então, como lidar com uma pessoa dessa? Né, a gente passou ali dentro, a minha atuação, eu lembro que como eu entrei, eu comecei a falar da primeira empregada doméstica eleita no estado de São Paulo, e contar a minha história de vida, eu falava todos os dias no plenário. Por quê? Houve uma sabatina deles que eles iam pro plenário para dizer que eles colocaram desmascarando. Ah, não, eu sou filho de empregada doméstica, então eles usaram esse tema. Que eles também eram filho de empregada doméstica, também vieram do Nordeste, então tentavam meio que uma cooptação de pautas. Então eu também sou igual a ela e já estou aqui há tanto tempo. E aí eu comecei a fazer o quê? Nosso mandato começou a fazer a pesquisar. Porque um deputado, ele não pode fazer se você fez a Mariana fez um projeto. Eu não posso lançar um igual. Eu posso pedir uma coautoria, emendar teu projeto, para que a gente consiga passar teu projeto mais rápido. Então, o que a gente fez? Como eles falaram assim, desmascarando e usavam minhas fotos, usavam meus vídeos, né, começaram a abraçar todos os funcionários daquela casa da limpeza, que nós fizemos um papel que eu falo que é muito pedagógico para a política. Quando eu entrei, eu peguei primeiro os funcionários da limpeza. Vamos falar com elas. Eu quero saber quem são elas, porque eu preciso conhecer essa casa, primeiro mandato também não conheço, e eu preciso também que elas entendam o que elas estão fazendo aqui dentro, o que essa casa representa para o estado de São Paulo e para o Brasil. E aí foi nessa que fizemos o café da manhã, ouvimos as trabalhadoras domésticas da limpeza, que são terceirizadas, são quase 300 funcionários, a maioria de mulheres negras da periferia, do fundão. E aí eu peguei e falei assim, gente, aí eles começaram a me olhar e falaram, vou agora falar que eu também sou igual a ela. Então eu via deputado vindo falar comigo. Tipo, Ediane, eu ofereci uma água, tá? Pra quem a menina foi limpar meu gabinete, eu ofereci uma água. Porque elas tinham me falado que eles nem oi falavam pra elas. E aí eles vinham meio que assessoria, eles também vinham, deputada, eu dei uma água, ofereci pra sentar, pra dizer se ela tava bem, ofereci um café. Falei, que bom, gente. Então eu virei a deputada das terceirizadas e a deputada das trabalhadoras domésticas, também aqui no estado de São Paulo. Então a gente, além de eles tirarem foto e terem que se justificar para mim o tempo todo, que eles tinham abraçado, beijado, a gente conseguiu constranger aquela casa, né? Transformar aquela casa em outro lugar. Então a minha ida, né, nosso mandato, ele fez um trabalho fundamental que foi nas comunidades. Como eu venho do MTST, então essa atuação não seria diferente. Quando eu e o Guilherme Boulos fomos eleitos em 2022, começou a vir muita demanda para a gente de Ediane, vai ter um despejo, deputada, você consegue vir aqui na minha comunidade? Então, hoje a gente tem mais de 70 comunidades que a gente conseguiu tanto fazer ofícios, né, como o Jardim Pantanal, não sei se você lembra também, que teve ali Zona Leste de São Paulo. Teve alagamentos. Alagamento, que é histórico ali de alagamentos. Mas o investimento não veio. O que veio foi um despejo para eles, né? Então, uma carta de crédito, assim como foi na favela do Moinho, e que a gente conseguiu fazer essa atuação. Favela do Moinho, que essa semana o governador foi lá visitar os escombros, né? Exatamente. Agora visita os escombros e vê que estão derrubando lá o moinho. O moinho, lá. Né? Então agora virou, eu falo que virou um fetiche, né, do governador, que é derrubar casa das pessoas e varrer cada vez mais, mostrar que o centro está limpo, né? O processo de higienização. Ele continua igual os senhores de engenho. O Tarcísio continua varrendo preto e pobre pro fundão, porque lá a segurança pública dele também pode nos matar. Né? A água não vai chegar, o transporte público não vai chegar, e se a gente entrar no transporte público, a gente vai morrer queimado. Então, o processo, ele continua. A gente passou 2 projetos. Acho que a primeira coisa foi 27 de abril, que eu fiquei muito feliz, porque eu consegui trazer para o calendário estadual o Dia da Trabalhadora Doméstica e Cuidados aqui no estado de São Paulo. Então, e hoje está no calendário, né? Então a gente precisa existir primeiro para... O Estado precisa ver que a gente existe e quais são as políticas que a gente precisa para enfrentar o trabalho análogo à escravidão, mulheres que estão há 30, 40 anos sem resistir carteira. Então a gente precisa falar sobre. E a maioria precisa de política de habitação, ela precisa de uma política também que a maioria estão adoecidas, né? A gente não consegue passar dos 50 anos fazendo faxina. Então, como que a gente vai tratar da saúde mental dessas mulheres? Habitação, educação, que a maioria não terminou seu ensino fundamental e o Tarcísio está acabando com o EJA, que é onde o jovem adulto pode acessar o ensino fundamental para conseguir fazer uma faculdade ou um curso. Então, a gente está falando dessa mulher. Então, nós conseguimos trazer para o calendário. 27 de abril, tá, gente? 27 de abril é o Dia Estadual da Trabalhadora Doméstica e de Cuidados no Estado de São Paulo, que é uma lei minha. Né? Então, que bom que a gente pode existir, que bom que a gente pode pautar. E vamos lutar para que seja um feriado, né? Então, queremos ver um feriado aqui no Estado de São Paulo e no Brasil inteiro. E também nós lançamos o protocolo antirracista. Não sei se você acompanhou. Bem no início do mandato, acho que foi no 2º ano,
Teve um senhor que correu atrás de mim estava indo para o plenário, saindo no meu gabinete para o plenário, estava tendo a discussão no projeto. E aí eu tô descendo, e aí eu vejo no corredor um homem falando para tirar o cabelo, só que tinha muita gente no corredor. Aí eu pensei que era sobre alguém que estava no corredor, e aquele senhor estava sendo um criminoso ali dentro. E aí foi nessa que eu falei, você tá falando isso com quem? E ele olha e fala, com você. Tira esse cabelo que ele é feio. Eu falei, fala de novo. É, dentro da Lesp. Tô falando dentro da Lesp, não tô falando na rua. Porque na rua eu sempre vivenciei isso. Dentro do shopping, da farmácia, das lojas, do mercado. Isso para mim já era um olhar que me constrange, mas que a gente aprende a lidar ao longo da vida, sem saber que é um crime, que é uma violência. E aí ele fez isso. E aí eu subi, desci no plenário, falei, fala de novo, e gravei ele correndo para dentro de um gabinete. E nisso eu desci e fiz a denúncia. E eu saí tão mal que eu me lembro que eu fiquei constrangida a um ponto que eu não cheguei e falei. Eu precisei processar aquilo, que eu falei, gente, historicamente a gente vai vivendo essa violência. E aí é nessa que eu falei assim, vamos fazer uma lei. Né? Todos os deputados foram solidários, me falando que odiar meu partido, odiar não sei o quê, mas que eu não poderia sofrer aquilo. E eu lembro de um policial falando, você não sabia que era deputada? Levando um senhorzinho para a delegacia. Você sabia que era deputada? E eu ouvi ele passando no corredor, que tem a delegacia dentro da Lesp, eu fazendo o boletim de ocorrência, e ele passa no corredor falando alto com o senhor, falando, você não lembra? Você não viu que ela é deputada? E ele falou, não. Eu falei, não é sobre isso, gente. Eu sou uma criança que eu vivi uma vida inteira sofrendo racismo, sou uma mulher que vivia a vida inteira sofrendo racismo, além do racismo estrutural, que é você ser condenado a viver nas periferias, longe do centro, porque é isso que eles fazem com o preto e o pobre. Então existe uma condição na sociedade, e quando a gente chega aqui, a gente continua ainda sofrendo a mesma violência. Eu não ando com crachá na minha cara falando deputado estadual, e não é sobre isso. É sobre o que a gente quer pro povo preto, que a gente possa circular pelo centro, pela cidade. E nós lançamos o protocolo. Demorou 2 anos, eu tenho que convencer os deputados. O Tarcísio já dizer, meu amor, existe racismo no estado de São Paulo, você acredita? Que nós, povo preto, a gente pensa 1000 vezes, tem um adoecimento nosso, que é eu pensar na roupa que eu vou usar, como que eu vou me comportar dentro de uma loja, do supermercado, de uma farmácia, dos espaços públicos, como que eu vou me comportar para que eu não seja confundido ou seja visto como uma pessoa que não pode comprar uma roupa naquele canto ou não pode comprar aquela comida. Então nós lançamos o protocolo antirracista. Mexeu muito comigo um vídeo que viralizou essa semana de uma criança, uma menininha comprando sapato, e ela pergunta pro pai, não vão achar que eu tô roubando porque eu tô com um tênis Adidas. Era o tênis dela mesma na loja e ela estava provando um chinelo. E ela falou, pai, não vão achar que eu roubei o tênis? Aquilo me doeu de uma forma, sabe? Uma criança tendo esse pensamento. O que estão pensando de mim dentro dessa loja? A gente cresce nessa lógica, né? Como é que vai funcionar o protocolo antirracista? Ele acabou de entrar em vigor, né? A gente até foi no lançamento, no primeiro bar, que é o Território Antirracista em São Paulo, ali na Vila Madalena. Como é que vai funcionar esse protocolo, Ediane? Olha, Mari, depois de 2 anos nessa peleja, a gente conseguiu passar. Só que o Tarcísio tirou alguns mecanismos. Então, o que ele tirou? Ele passou o protocolo, só que é uma lei estadual, né? Mas os estabelecimentos comerciais. Só que no nosso projeto existia os estabelecimentos comerciais que deveria de grande circulação. Então, supermercados, igrejas, farmácias, lojas, shoppings, todos os estabelecimentos que a gente automaticamente frequenta. E aí ele tira esses mecanismos. Então, ele tirou 3 artigos. Passou a lei, mas os artigos que combatiam o racismo, não. Ele vetou. Então, nós fizemos o seguinte, nós lançamos uma plataforma, que é o Território Antirracista. Então, toda a nossa lei do protocolo, a gente trouxe para o Território Antirracista e estamos fazendo com que essa lei pegue, primeira coisa. Se ele vetou, a gente vai continuar lutando para que os artigos sejam implementados na nossa lei, do 27 do Território Antirracista. Mas nós estamos fazendo um Território Antirracista, que é uma plataforma. Então, pegamos vários bares e restaurantes que são parceiros nossos e lançamos, assim, o Território Antirracista, que garante para os estabelecimentos comerciais, tipo bares. Muitos bares e restaurantes estão aderindo. O que nós estamos fazendo? Então, nós levamos o território, que é o protocolo, e nós colocamos algumas iniciativas nossas, que é garantir uma formação de letramento racial para os funcionários e o dono do estabelecimento. Então, ele vai entender. Qual que é a responsabilidade, Mariana, de garantir que a lei pegue? Do Tarcísio de Freitas. Bom, mas responsabilidade com o racismo no nosso estado não é preocupação dele. Então, o que nós fizemos? Pegamos a nossa lei e falamos, vamos rodar, bater sapato, gastar a sola de sapato, gastar saliva, falar com o povo para implementar essa lei.
já que ele não se preocupou em momento algum em fazer com que a lei pegasse. Ou seja, o que era para ser uma iniciativa do Estado de implementação foi vetado pelo governador e agora vocês estão fazendo um trabalho de formiguinha mesmo, de estabelecimento em estabelecimento, fazendo esse letramento, é isso? Exatamente. Então a gente está pegando as pessoas, são mais de 100 bares e restaurantes que já estão com a gente, que pediram, inclusive a gente mandou mensagem, tipo assim, você quer tornar o teu estabelecimento um território antirracista? Quero. Eu falei, como que a gente faz? Bom, nós precisamos do letramento racial para todos os funcionários do estabelecimento. Precisamos que no seu estabelecimento você coloque uma salinha, um espaço reservado para que você proteja, acolha essa vítima de racismo, né? E aí, a partir dali, você, enquanto dono do estabelecimento comercial, você vai ligar para a polícia, preservar as provas, que as câmeras e pessoas que viram, né, também, que acompanharam o crime ali. Então, é preservação das provas e também letramento racial para o dono do estabelecimento e também proteção da vítima. Então, a gente traz a vítima para o acolhimento, né, humanizado, e ainda quem liga para a polícia e faz a denúncia é o dono do estabelecimento. Perfeito. Isso é combater o racismo, né? Isso vai evitar que aconteça algo que é muito comum em São Paulo e que é muito trágico, de pessoas negras serem acusadas de roubo em estabelecimentos, né? Acontece muito pelo próprio estabelecimento. Aí você vai puxar as imagens das câmeras, essa pessoa não roubou nada, ela só tá circulando. Um estereótipo Existe que um foi estereótipo colocado Sim. como essa pessoa é suspeita. Então, esses estabelecimentos, tem alguns mercados que são, assim, campeões de fazerem isso. Você viu um vídeo que viralizou essa semana criminalizados. Você viu um vídeo? Não vi. Tem um homem que ele entra no supermercado e ele vai gravando. Toda hora que ele passa no corredor, dali a pouco o segurança passa atrás. Ele fez umas 5 cenas do segurança passando atrás dele. E aí, ele é um homem preto, que tá no supermercado, e aí é muito decorrente isso. Muitas vezes a gente vai na farmácia, quem está em casa agora pode até trazer algum relato seu, de experiência própria, porque eu vou no supermercado, eu tendo a andar com a mão junto ao corpo, não fazer movimento muito brusco, e ainda se eu esqueço alguma coisa, eu não volto. Isso é na farmácia, isso é no... qualquer estabelecimento comercial, você acaba não se mexendo muito, ou se esquecer alguma coisa, você não volta para pegar, para não te caracterizarem como se quisesse roubar. Tem lojas que a gente entra, então, que aí, pronto. Você ou não é atendido, ou te olham como se você não pudesse comprar naquele espaço. Então, a população preta, graças a muita luta nossa do movimento negro, a gente está avançando. Então, como que a gente consegue garantir que a gente possa andar seguro? São com esses mecanismos de combate ao racismo. Então, para a gente fazer com que funcione, eu estou andando pelas ruas. Eu estou falando com muita gente. Estou circulando. Ontem mesmo eu estava lá em Sorocaba. Fui inaugurar o território antirracista. Ai, perfeito. Aí saí de lá com mais de 10 estabelecimentos querendo também implementar essa lei nossa. Então nós vamos mandar em todos os estabelecimentos comerciais. Vamos bater canela. Em todos. Para que essa lei pegue de fato. Eu quero que pegue. A gente precisa pegar ela. Com certeza. E é nossa, é uma entrega, gente, é para vocês. Vamos para cima? Vamos tornar o Estado de São Paulo um território antirracista? É um compromisso nosso. Ediane, assim como o Congresso Nacional, a Alesp, aqui em São Paulo, também tem uma estrutura muito lastreada no agronegócio. Muitos deputados que são generosamente financiados por esse setor, o que faz com que o trabalho parlamentar deles também seja muito voltado a entregas para esse setor e não para toda a população de São Paulo. E você e alguns poucos parlamentares fazem um contraponto a esse cenário. O que é preciso fazer para mudar essa composição legislativa? Colocar mais gente do povo lá dentro. E como é que bota mais gente do povo lá dentro? Gente, existe... Vamos imaginar o seguinte, que antigamente, como eu nunca tive acesso a deputado, nem sabia para que servia, obviamente, nas periferias, as pessoas elas não enxergam, entrando e saindo, você não enxerga que mudou o teu bairro. Então, a gente está andando em bairros que está há 30, 40, 50, 60 anos, a mesma coisa. O que mudou foi via mutirão, um governo mais progressista que veio, que deu um apoio, ou as lideranças que fizeram esse trabalho. Então, o que eu enxergo? Existe lá na Assembleia, primeiro que é um lugar para não ser falado. A Assembleia Legislativa de São Paulo é um lugar que eu coloco como um túmulo. Então, é um balcão de negócios. Então, quem está ali dentro é o agronegócio o tempo todo. Então, eles montaram a sua bancada no Congresso Nacional, no Senado, nas Assembleias Legislativas, nas câmaras municipais, porque para ele é importante a manutenção do que eles já têm. Então, eles já são os abastados.
os herdeiros dos senhores de engenho. Então, eles querem permanecer. Então, eles viram na política o canto da permanência dos seus privilégios. É o caso da terra devolutas do Estado de São Paulo, que foi entregue pelo Tarcísio de Freitas para quem roubou terras, que são os grileiros do agronegócio, no interior de São Paulo. Ou seja, se essas terras devolutas, que era da União, ou seja, quem mandava era o presidente, inclusive para ser voltado para a agricultura familiar, e vai alguém lá e rouba essas terras, e ainda ele tem uma isenção, né? Ele vai ganhar ainda, comprar essas terras que ele roubou, ele vai ter acesso a essa terra, agora vai ser dele, com 90% de desconto. Isso é a política de balcão. A política que é para a manutenção do poder. Então, quem está lá dentro? A bancada do agronegócio. Porque ele sabe que a política é importante. Agora, como que a gente muda aquela cara? Nós somos 27 hoje da esquerda naquela casa. Então, você imagina, de 94, somos 27. De mulheres negras ao longo de 190 anos, passou 6 mulheres negras, tem uma balança aí que não está muito igual aí com a gente. Então, como que a gente muda isso? Eu tive a honra de ver que lá em 22, eu lembro do desespero que era nosso de falar do trabalho doméstico. Porque a nossa presidenta Dilma, ela sofreu impeachment por causa disso. Eu lembro das últimas leis da presidenta Dilma, foi quando ela sancionou a PEC das trabalhadoras domésticas. E eu lembro, assim, como que eu contar minha história de vida? Se a minha história de vida, ela é o trabalho doméstico. Né? É uma mulher negra, nordestina, que vem para trabalhar como empregada doméstica aqui no estado de São Paulo, que tive o meu primeiro registro lá em 2013, quando a Dilma sancionou a PEC. Mas houve uma grande revolta de uma sociedade que não entendeu que era sobre direitos, sobre uma categoria que historicamente foi explorada e que até hoje é a primeira categoria que surge no nosso país e que até hoje continua sem nenhum direito, nenhuma garantia trabalhista. É a trabalhadora doméstica. Como que a gente fala dela? Eu lembro que eu falava nas universidades, os jovens, eles vinham... Você imagina, você entrou pela política de cotas na universidade e você garantiu pelo ProUni acessar a universidade. E aí, só que eles nunca tinham visto ninguém na política como a mãe dele. Então eu lembro dos jovens que eles iam falar comigo assim: Ediane, minha mãe tem a sua história, a minha avó tem a sua história. Então assim, a gente moveu um sentimento na sociedade de que era possível uma trabalhadora doméstica ocupar aqueles espaços. E eu olho para esse canto, como que a gente pode mudar esse olhar? Sabe que vai mudar a realidade dos trabalhadores da bancada do povo? Eu falo que a gente precisa pensar sobre povo. Ali não tem povo. Ali existe empresários. Então, nós precisamos colocar gente lá dentro. A minha luta é para que entre o pedreiro, entre a babá, entre a diarista, entre o motoboy, a gente precisa ampliar essa bancada, colocando pessoas que, historicamente, não viram a política mudar suas vidas. Mas que a gente sabe que é lá que tem o dinheiro e é lá que eles fazem o que eles querem com a gente. Você imagina que quem mantém o Estado de São Paulo funcionando é quem ganha menos. Então, se você faz uma faxina, se foi ajudar numa obra como ajudante de pedreiro, é o motoboy do bairro, cara, é você que mantém esse estado funcionando, gente, sendo mais rico. Só que ele não volta pra gente. É o agronegócio que vai lá e pega esse seu dinheiro e faz a política dele. Não é justo, tem que mudar. Não, precisa mudar. Então, eu quero que aquela casa se assuste ainda mais. Eu tenho um foco aqui na minha vida eu quero que aquela casa tenha mais susto. Eles enxergando o pedreiro dele ocupando aquela casa. A diarista, a babá dele, dos filhos dele, podendo ocupar aquela casa. A cozinheira. Imagina a revolução que vai ser isso. Então, a gente tem chance de fazer isso. A gente viu isso com Benedita, a gente viu várias mudanças. A Marielle ocupando a política, o presidente Lula, né, sendo o primeiro metalúrgico ocupando aqueles espaços. A gente tem chance. Acho que a gente precisa entender que a política ela tem que ser pautada, ser feita para nós. Se é só para aqueles caras lá, os empresários, gente, não vai mudar nossa realidade. Então, que partidos também se responsabilizem para colocar pessoas do povo para ocupar esses espaços. Além de deputada, você também é militante. Você já mencionou aqui do MTST, o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Sem Teto. Como é que você concilia essa vida de deputada e militante? E qual tem sido o foco de atuação do MTST atualmente? Bom, eu sou militante vai fazer 10 anos do MTST, né? Eu tive a honra de ver surgir. Porque o MTST, quando eu entro, lá em 2017, eu lembro como hoje. Porque assim, ali finalmente eu falei, nossa, nós vamos na prefeitura brigar. Isso lá em São Bernardo do Campo, 2017, né? A primeira coisa que a gente fez foi, na segunda-feira, a prefeitura estava aberta, fomos lá, fizemos uma marcha e a gente foi na prefeitura cobrar uma política de habitação para aquela cidade. E aí eu olho e falo assim, e eu lembro das pessoas chamando a gente de vagabundo na rua.
Então, tinha esse olhar, né, esse estereótipo, essa criminalização dos movimentos sociais, tipo de vagabundo, baderneiro, estão querendo o quê? Estão querendo na mão grande? Estão querendo roubar a terra de alguém? E aí eu falo assim, caramba, por que as pessoas não entenderam? Tipo assim, eu tive uma libertação, eu tive uma consciência de classe. Mas para quem não teve essa consciência de classe, vai achar que uma ocupação é alguém que quer ganhar na mão grande, alguém que quer roubar. Então nós mostramos para a sociedade que, caramba, gente, moradia é um direito. Você não deveria morar de aluguel, morar no pico do morro, longe do centro, sem acesso a nada. Tem terreno aqui no meio do caminho seu, que você passa todos os dias para ir trabalhar, que está ali vazio. Então, a minha atuação enquanto parlamentar é, primeiro, trazer o MTST para dentro daquela casa, pautando política como a das cozinhas solidárias, que hoje é uma política nacional, nosso presidente Lula pegou. Então, é a partir das cozinhas solidárias também que estão. A gente está combatendo a fome no nosso país. O Brasil saiu novamente pela 4ª vez do mapa da fome. E foram vários movimentos sociais que foram fazendo suas atuações coletivas para que a gente conseguisse garantir que a periferia pudesse comer, inclusive comer muito bem. Eu vi a minha atuação Feiras Solidárias. Acho que todo mundo acompanhou. Quem está em casa deve ter visto em alguma. Se não viu também, manda aqui para a Mariana que ela vai te responder vocês o que é a Feira Solidária. A gente fez várias feiras solidárias também, que é uma emenda parlamentar do nosso companheiro Guilherme Boulos, que a gente mandou também investimento para o PA, para a Conab, para a agricultura familiar, para comprar do pequeno agricultor. E aí estamos entregando nas comunidades, nas periferias, fazendo um debate de cara, o que a gente come. O Brasil está comendo mais, mas está comendo o quê? É comida de verdade ou a gente está comendo industrializado e veneno? Então a gente leva as feiras solidárias para falar com as pessoas sobre, meu amor, a gente pode comer aquela comida que a tua patroa tem na geladeira, você também pode ter acesso. Se isso virar uma política pública, obviamente. Então nossa luta é que vira uma política pública e que todo mundo tenha acesso às suas feiras solidárias, cozinhas solidárias, e isso vem dos movimentos sociais, isso vem do MTST. Então eu vi surgir, a partir da minha entrada e do Boulos, a Povo pelo Povo, que é um movimento de lideranças comunitárias. Já estamos em 7 estados do nosso país, mas surgiu aqui no estado de São Paulo a partir da atuação dos nossos mandatos. Então, cada comunidade que eu ia lá inaugurar um gabinete na rua, que eu fiz isso, para ensinar o povo, Mari, foi muito engraçado. Eu falei, preciso falar que eu sou deputada, eu preciso que eles participem da política. Então, eu ia nos bairros que pediam ajuda para a gente sobre o despejo, ou a água que não chegava, ou o saneamento, o asfalto, CEP, por exemplo, regularização fundiária, que muita gente não tem ainda, até hoje, o documento da sua casa, as periferias do nosso país não tem, então muita gente não existe também, se eu não tenho um CEP, não tenho o documento da minha casa, eu não existo. Então o que a gente fez? Gabinete na rua, vamos falar com o nosso povo. Aí eu lembro da cara das pessoas, quando falava assim, ela que é a deputada? Eu falava, sou eu. E ela falava que você está se vendo, né? Quando a gente se vê, a gente não acha que a gente pode. Então a gente fez com que a Assembleia fosse para as periferias. E surgiu esse movimento lindo, que é a Povo pelo Povo, que aí nós buscamos investimento do governo estadual, com projetos de lei, mas também com emendas parlamentares, e também buscamos no governo federal com o nosso presidente Lula. Então a Secretaria Nacional de Periferias fez um trabalho lindo aqui no estado de São Paulo. O Tarcísio não fez, mas o Lula está fazendo muito, que é garantir que as comunidades não sofram despejo. E Favela do Moinho só teve a chave na chave porque o presidente Lula veio para cá a partir da atuação do nosso mandato. Então, eu estou fazendo um trabalho que é histórico. Eu vejo que, com a minha entrada, muita gente se inspirou e pôde se ver na política, e que eu quero muito ver mais caras como a minha ocupando esses espaços. Precisamos. Para encerrar, a gente quer conhecer um pouquinho mais da Ediane, para além da deputada e da militante. Quem é a Ediane Maria? Ai, como é difícil falar de mim, né? A gente só fala de trabalho. Quem sou eu, gente? Eu tenho 42 anos, eu tenho 4 filhos. Você me perguntou, Ediane, como você consegue dar conta disso tudo? De ser militante, de ser parlamentar? Eu sou mãe de 4 filhos ainda, mãe solo de 4 filhos. Né? Eu tenho um cachorrinho, eu tenho um amarelo, tenho 2 gatos, sou vó de pets. Né? Então, eu sou nordestina, gente. Eu tenho muita esperança. Eu sou lá do sertão do Pernambuco, sou lá de Floresta. Cheguei aqui em São Paulo com 18 anos de idade para trabalhar como empregada doméstica. Eu vim para cá seguindo a mesma, eu falo que é a mesma rota, né, do nosso povo, vindo em busca da oportunidade aqui. E o que eu encontrei aqui foi... Eu não me apeguei ao quarto de empregada, isso é muito doido. Eu não me apeguei ao quarto de empregada, para mim ele não existia. Na real, eu não vi ele como uma sentença. Eu vi ele como uma oportunidade para
poder conhecer o estado de São Paulo, né? Mas eu perambulei muito por aqui. Então, as minhas referências de pessoas que me formaram e me ensinaram sobre o estado de São Paulo foi os meninos do prédio, os porteiros do prédio que eu trabalhava, e as meninas que também trabalhavam, também era do Nordeste, que trabalhavam no mesmo prédio, e que elas me viam ali e falavam, vou levar ela para sair comigo, vou levar ela para conhecer o CTN, sabe? Então elas estavam aqui há mais tempo e me levaram para conhecer, aqui na época, a cidade só de São Paulo. Então, eu vim morar aqui, na Adolfo Pinheiro, zona sul de São Paulo. E cheguei aqui, você imagina, 18 anos de idade. Na época eu via muita Malhação. Eu cresci ouvindo os filhos, os netos da minha mãe. Os netos da minha mãe não, os netos da patroa da minha mãe, falando de São Paulo. E eu vim para cá na busca desse sonho. Né? Mas eu vim com outra perspectiva, assim como é a perspectiva de tanta gente. Eu vim no ônibus da Itapemirim. Cheguei aqui em março de 2002. E aí eu comecei uma nova jornada na minha vida. Fiquei 23 anos sem poder voltar na minha terra, porque eu não tinha dinheiro. E voltei depois de eleita, né? Poder contar a história, de dizer, cara, dá pra gente avançar. E que o nosso povo sofre lá, porque querem o nosso trabalho, mas não enxergam o povo nordestino aqui do estado de São Paulo como o que faz com que essa cidade seja linda, né? Tenha uma comida Plural, cultural, ela é plural, diversa, diversa. ela é linda. Cada restaurante que você vai, ó, é o nordestino que tá lá. Se você vai no shopping, é o nordestino que tá lá. Então, tudo a gente constrói nessa cidade, nesse estado, nessa cidade. Então, a gente precisa pertencer a esse canto. Então, eu trago a angústia e a revolta do povo nordestino, que eu tenho um orgulho de conhecer muita gente, de poder brincar com eles todos os dias e falar, você sabia que a gente é gigante? Você sabia que a gente é a maioria aqui no estado de São Paulo? Você sabia que a gente tem que um dia fazer uma revolução nordestina aqui? Que aí a gente ganha? Aí eles dizem, não dá não. Eu falo, dá. Eu falo, eles diluem a gente no estado de São Paulo. Eles diluem para que a gente seja pequeno. Qualquer presidente, para ganhar, precisa conquistar o Nordeste. Só que aqui, eu falo que aqui, não sei se perde para o Nordeste de quantidade de pessoas. Por que eles não têm medo dos nordestinos no estado de São Paulo? Nós estamos aqui, construindo todos os dias. É que eles diluem a gente, distanciam, porque a gente sai do nosso lugar de pertencimento, eu saí de lá da cidade de 11 mil habitantes, todo mundo me conhecia. Então, lá no sertão do Pernambuco, todo mundo me conhecia. Se eu caísse lá em Floresta, todo mundo falava, é filha de Canoeiro, é filha de Raimunda, irmã da Adriana. Então, todo mundo me conhecia. Quando você sai do seu ambiente, de sua terra, você chega aqui, você é diluído. Então, você não conhece mais ninguém. Você vai conhecer somente a tua tia ou o patrão que te chamou para trabalhar aqui. Então, você acha que você não pode mudar nada. Mas saiba que assim, igual, eu entendi isso. Assim como eu cheguei aqui sozinha, vários chegaram sozinhos. E a gente está aqui resistindo todos os dias. Então, hoje eu sou essa mulher que criei meus filhos sozinha, que passei por várias violências domésticas, né, como psicológica, busquei a delegacia da mulher e não achei, busquei uma creche perto da minha casa para ele integrar, eu também não achei. Então, eu sou essa mulher que sobrevivi ao trabalho doméstico e sobrevivi sendo uma mãe solo, não vendo o Estado chegar no meu bairro. Então, sou eu, essa mulher. Por isso que agora você está levando o Estado para o bairro das pessoas. É isso, para que eles conheçam também. Assim como eu tive a oportunidade de conhecer, eu quero que todos conheçam. Ediane, muito obrigada por essa conversa tão inspiradora. Obrigada, Mariana, eu que agradeço. Essa foi a conversa com a deputada Ediane Maria, que vocês vão conferir na íntegra no canal de YouTube de Carta Capital e também no site de Carta Capital. Até a próxima.